Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de Cálculo 4 com o professor Caritá. Bom, o tema da aula de hoje, sequências. Nós vamos estudar sequências. Então, para a nossa aula, o conjunto dos números naturais ele parte do zero, então ele fica 0, 1, 2, 3 e assim vai. E nós vamos definir uma sequência ou sucessão sempre que você encontrar a palavra sucessão na matemática é um sinônimo de sequência, tá? Nós vamos usar mais a palavra sequência, mas sucessão poderia ser usada. Então, uma sequência de números reais é uma função que leva um número natural n em um número real a índice n. Então, uma sequência nada mais é do que uma função que leva um número natural n em um número real a índice n. Tá? O domínio da nossa função vai ser um subconjunto do conjunto dos naturais. Tá? Bom, nas nossas sequências que nós vamos estudar, todas elas terão como domínio um conjunto no seguinte formato. Olha, n é um número natural, tal que n é maior ou igual a um número q, que também é um natural fixado. O que significa isso? Bom, se q for igual a 0, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Se q for igual a 1, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Se q for igual, não sei, vamos pensar em um número maior, 15, então fica 15, 16, 17, 18 e por aí vai. Então, serão sempre subconjuntos dos naturais dessa forma, que partem de um determinado número e vão naturalmente, sucessivamente, seguindo o conjunto dos números naturais. Tá? A maioria das sequências que nós vamos estudar, a maioria, mas não todas, mas a maioria, inicia com q igual a 0, ou seja, este cara, ou com q igual a 1, ou seja, este cara aqui. Tá? Não serão todas, mas serão a maioria. E como é que fica a nossa notação de sequência? Fica assim, olha, supondo que q é igual a 1, vai ficar entre chaves A1, A2, A3 vai indo embora, AN vai indo embora. Ou essa daqui, eu vou falar dessa terceira e dessa quarta, a segunda eu falo por último. Ou essa daqui, olha, AN entre chaves, com n igual a 1 até infinito. Ou essa daqui, olha, A índice n com n maior ou igual a 1. Eu deixei essa daqui por último, olha, só entre chaves A índice n, porque essa daqui só vale para q igual a 1. Todas essas outras vale para todos os outros valores de q. Por exemplo, se você tivesse q igual a 4, você poderia fazer, olha, A4, A5, A6 e assim vai. Tá? Lembrando que para a gente toda sequência será infinita. Tá? Por quê? Porque o nosso domínio sempre vai ser infinito. Tá? Vai ser um número natural que parte de uma determinada quantia, mas vai dos naturais para frente, para frente, para frente, para frente, sem ter fim. Tá? Então, toda sequência que nós formos estudar será sequência infinita, tá bom? Todas elas terão infinitos termos. Bom, algumas sequências também podem ser definidas através de uma fórmula. E essa fórmula, nós dizemos que ela é chamada de fórmula do termo geral. É uma fórmula matemática que vai definir uma sequência. Tá? Por exemplo, vamos utilizar 3 notações diferentes para representar essas sequências aí que estão na tela. Tá? Eu coloquei já uma das notações, nós vamos olhar para esta notação que está aqui e nós vamos transformar em uma notação diferente. Então, por exemplo, esta sequência, 2 elevado a n, com n partindo do zero e indo até o infinito. Qual outra forma nós podemos representar essa sequência? Bom, nós podemos usar esta notação, olha, A índice n é igual a 2 elevado a n com n maior ou igual a 0. Isto daqui e isto daqui representa a mesma sequência, tá? Vamos pôr uma notação diferente. Olha, nós podemos
descrever os elementos dessa sequência. Por exemplo, qual é o primeiro elemento desta sequência? Troca o n por 0. Então vai ficar 2 elevado a 0, que é 1. Qual é o segundo? Troca n por 1. 2 elevado a 1, que é 2. Depois, troca n por 2. 2 elevado a 2, que é 4. Depois, 2 elevado a 3, que é 8. E assim sucessivamente. Tá? Então, esta é uma forma, esta é outra forma e esta é outra forma. Estas três formas estão indicando a mesma sequência. Elas representam a mesma sequência. Tá? Qual utilizar? Depende do contexto. Tá? O importante é saber que existem várias formas diferentes de se denotar uma sequência, uma mesma sequência. Muito bem, vamos para esta segunda aqui, olha. É a sequência dada por n sobre n mais 1, com n variando de 1 até infinito. Vamos utilizar sempre essas mesmas três formas de representar, tá? Então, esta sequência nós podemos escrever como a índice n igual n sobre n mais 1, que é o termo geral. E nós sabemos, nesse caso, que o n parte do número 1. Então, n maior ou igual a 1. Uma outra forma de escrever essa sequência é expor os primeiros elementos dela. Então, fica assim, olha. Troca n por 1. Vai ficar 1 em cima, 2 embaixo. Então, ela começa com o número meio. Depois, troca o n por 2. 2 terços. Troca o n por 3. 3 quartos, troco o n por 4, 4 quintos, e assim sucessivamente. Então, estas três formas representam exatamente a mesma sequência. Muito bem, vamos para esta outra aqui. Esta outra é menos 1 elevado a n vezes n mais 1, tudo sobre 3 elevado a n, para n variando de 1 até infinito. Então, uma outra forma de representar esta sequência ficaria assim, olha, a índice n é igual a menos 1 elevado a n vezes n mais 1 sobre 3 elevado a n. Isto para n partindo do 1, para n maior ou igual a 1. Outra forma, nós podemos expor explicitamente os primeiros termos dessa sequência. Então, troca o n por 1. Quando a gente trocar o n por 1, olha, aqui vai dar 1 mais 1 dá 2. Embaixo, 3 elevado a 1 dá 3. Então isso aqui vai ficar 2 sobre 3. Faltou a gente analisar esse menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Então, isso aqui está controlando o sinal. Então, dá menos, né? Porque menos 1 elevado a uma potência ímpar vai dar o sinal de menos, porque vai multiplicar por menos 1. Menos 1 elevado a uma potência par vai dar mais 1, então vai ser o sinal positivo. Muito bem. Próximo termo. Troca por 2 o n, então vai ficar 2 mais 1, em cima vai dar 3. Embaixo vai dar 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então vai dar 3 sobre 9. Vamos ver o sinal. Menos 1 elevado a 2 dá mais 1, então o sinal fica positivo. Fazendo dessa forma, vocês vão encontrar os próximos termos, que vai dar menos 4 sobre 27, 5 sobre 81 e vai embora. Tá? Percebam que quando nós fazemos dessa forma, o sinal vai alternando. Né? Olha, nesse caso ele começou negativo, o próximo foi positivo, o próximo vai ser negativo, o próximo positivo, depois o próximo vai ser negativo de novo. Porque conforme você vai andando com n, você vai tendo um número par e um número ímpar, um número par e um número ímpar. Então vai ficando o sinal positivo, negativo, negativo. Muito bem. Olha para esta outra sequência aqui. É raiz de n menos 3 para n variando de 3 até infinito. Então uma outra forma de escrever isto é a índice n, que é o termo geral, é raiz de n menos 3, com n maior ou igual a 3. Muito bem. Outra forma, nós podemos listar os primeiros elementos. Então, começando por 3. Troca o n por 3. 3 menos 3, lá dentro da raiz vai dar 0. E raiz de 0 é 0. Muito bem. Agora o próximo. Vamos trocar o n por 4. 4 menos 3, dentro da raiz dá 1. E raiz de 1 dá 1. Próximo. O n igual a
5. 5 menos 3 dá 2, então aqui fica a raiz de 2. E assim você vai encontrar a raiz de 3 também como sendo o próximo. E o próximo vai ser raiz de 4, só que raiz de 4 você já sabe que é 2, pode colocar 2 direto aqui. E assim sucessivamente. Então, essas 3 formas representam a mesma sequência. Vamos fazer para mais algumas. Neste caso aqui, olha, cosseno de nπ sobre 6, com n variando de 0 a infinito. Podemos reescrever isso como A índice n é o termo geral, fica cosseno de nπ sobre 6, para n maior ou igual a 0. Agora, vamos listar aí os primeiros elementos desta sequência. Troque o n por 0. Vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 nós sabemos que é 1. Troca o n por 1. Vai ficar cosseno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Próximo. Troca o n por 2. Aí você consegue simplificar, vai ficar cosseno de π sobre 3, que nós sabemos que é o cosseno de 60, que dá meio. Próximo. Troca o n por... Qual foi o último? Eu já perdi. 1, 2, 3, 4 agora. Troca o n por 4. Aí você vai ter... Não, é 0, 1, 2, o próximo é 3. Muito bem. Aí você vai ter 3π sobre 6, simplifica o 3 com 6, vai dar π sobre 2. Ou seja, cosseno de π sobre 2, 90 graus, nós sabemos que é 0. E assim você vai indo embora. Tá? Então, estas 3 notações representam exatamente a mesma sequência. Tá? Bom, vamos lá. E esta sequência aqui? Observe que curioso, essa sequência ela é diferente. Cada termo dessa sequência é um somatório. Não é? Cada termo dessa sequência é um somatório. Observe que aqui você tem K variando de 1 até N, você está somando K. E o seu N está variando de 1 até infinito. Tá? Eu resolvi colocar esse exemplo aqui porque é um exemplo que vai aparecer para a gente essa sequência mais para frente no curso de cálculo. Tá? Então é bom a gente já se acostumar com ela, porque ela é toda diferentona. Não é? Esta sequência eu vou chamar, eu não vou chamar de AN, eu vou chamar de SN, porque é assim que nós vamos chamar ela futuramente. Tá? Então SN, o termo geral, vai ser o somatório de K, com K variando de 1 até N, com n maior ou igual a 1. Então, vamos entender essa sequência antes de colocar os resultados dela aí. Por exemplo, essa sequência, o primeiro termo dela é S1, o segundo termo é S2, o terceiro termo é S3, o quarto termo é S4, e assim vai sucessivamente. Agora, quem é o S1? Quem é o S1? O S1, galera, é o somatório de K variando de 1 até 1, porque você considera n igual a 1. O somatório de K com K variando de 1 até 1 é só o número 1. Quem é o S2? Bom, o S2, o n é igual a 2, então você tem o somatório de 1 até 2 de K. Então vai ser 1 mais 2. O S3, você vai ter o somatório até 3, 1 mais 2 mais 3. O S4 vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então perceba que cada termo desta sequência é um somatório. Tá? Então aqui tem a carinha dela. Então como é que nós fazemos aqui para listar os primeiros elementos dessa sequência? Bom, eu vou listar da seguinte forma. Olha, o primeiro termo é 1, depois é 1 mais 2, depois é 1 mais 2 mais 3. Opa, é 1 mais aqui. 1 mais 2 mais 3, depois é 1 mais 2 mais... Por que eu estou pondo vírgula, hein? 1 mais 2 mais 3 mais 4, e assim vai sucessivamente. Tá? Este carinha aqui, lembrando, né? Vamos colocar aqui em vermelho para deixar na lousa. Este carinha aqui é o S1, este carinha aqui é o S2, este carinha aqui é o S3, este carinha aqui é o S4. Tá? Muito bem. Da mesma forma, olha esta outra sequência que está aparecendo. Tá? Ela é parecida com essa anterior. Essa do item G é parecida com essa do item F. Então, vamos escrever ela no termo geral. De novo, eu vou usar a letra SN.
Mais para frente vocês vão entender porque que eu estou chamando de S. Eu poderia chamar de A? Poderia, tá? Mas eu estou chamando de S porque é assim que nós vamos chamar essas sequências, esse tipo de sequências, que cada elemento, cada termo é um somatório, futuramente na nossa disciplina. Então já estou inserindo a anotação que nós vamos usar mais para frente, que é SN. Então, esta sequência, para representar de outra forma, fica assim, olha. Somatório de 1 sobre K, com K variando de 1 até N, com N maior ou igual a 1. E de novo, como é que ficam os termos dessa? Bom, o S1, não é? Que vai ser o somatório de K igual a 1 até 1. Então vai dar 1 sobre 1, que é 1. O próximo vai ser 1 somatório de 1 até 2. Então vai ser 1 mais meio. Depois 1 mais meio mais 1/3. Depois 1 mais meio mais 1/3 mais 1/4. E assim vai. Esse mais aqui saiu a mais. Né? E assim vai. Lembrando, este primeiro carinha aqui é o S1 dessa sequência. Esse é o S2. Esse é o S3. Esse é o S4. E assim vai. Bom, acho que deu para entender como é que nós podemos representar as sequências. Tem várias notações diferentes para a mesma sequência. Então, vamos fazer um outro tipo de exercício agora. Olha só. Encontre a fórmula para o termo geral AN da sequência. Então aqui eu tenho duas sequências que nós queremos olhar para essa sequência que está nesta forma, mas nós queremos saber a lei matemática de formação dela. Nós queremos escrever essa sequência utilizando o termo geral. Tá? Então vamos lá. Bom, AN igual. Vamos pensar um pouquinho. Como é que você resolve esse tipo de exercício? Bom, é quebrando a cabeça mesmo, não tem um jeito certo para você atacar um problema desse. Tá? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como eu faço. Tá? Como é que eu faço aqui? Primeiro, eu vou olhar o denominador. Esquece quem está lá em cima, vou olhar só o denominador. Olha, 5, depois 25, depois 125, depois 625. O que é que está acontecendo aqui? São potências de 5. Então isso aqui é 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, 5 elevado a 3, 5 elevado a 4. Então o nosso termo geral aqui embaixo vai ter um 5 elevado a n. E nós já sabemos que para escrever dessa forma, o nosso n tem que ser maior ou igual a 1. Por quê? Porque começa da potência 5 elevado a 1. Não começa no 0, não começa no 2. Não, começa no 5 elevado a 1 aqui. Muito bem, olha, então nós já sabemos a parte de baixo como é. Falta a parte de cima. Então observa só, 3, esquece o sinal por enquanto, tá bom? Esquece o sinal, olha só para o número. 3, 4, 5, 6, 7, são números consecutivos que começam no número 3. Como é que você pode escrever isso? Bom, como nós estamos variando n, você pode escrever isso como n mais 2. Por quê? Quando n for 1, embaixo você tem 5 elevado a 1, em cima você tem 1 mais 2, que é 3. Quando n for 2, embaixo você vai ter 25, em cima você vai ter 2 mais 2, que é 4. Quando n for 3, embaixo você vai ter 125, que é 5 ao cubo, e em cima você vai ter 3 mais 2, que é 5. Então percebam, nós já conseguimos fazer a parte de baixo, a parte de cima, o número. Agora falta o quê? Falta o sinal, porque perceba que o sinal está alternando. Começa positivo, segundo é negativo, depois é positivo, depois é negativo, depois é positivo, depois é negativo. Sempre que você quiser fazer alternar o sinal, você vai multiplicar por uma potência de menos 1. E aí você olha, o primeiro é positivo ou negativo? Bom, o primeiro é positivo. Então a nossa primeira potência do menos 1 tem que ser um número par. Porque potência de menos 1, potência par, gera mais 1. Potência ímpar gera menos 1. Então, como é que nós podemos gerar um número par aqui, para começar? Bom, nós podemos elevar isso aqui a
n mais 1, porque daí o nosso primeiro termo vai ser 1 mais 1, que é 2. E aí nós geramos um número positivo, né? E olha só, esse é o termo geral. Estabelecemos dessa forma. Então, AN é igual a menos 1 elevado a n mais 1 vezes n mais 2, tudo sobre 5 elevado a n. Estabelecemos aí uma forma para o termo geral. Vamos ver este segundo exemplo. Bom, de novo, eu divido o raciocínio dessa mesma forma que eu exibi para vocês, mas não tem um jeito único de fazer. Cada um vai criar a sua artimanha, vai criar a sua técnica, porque não existe uma técnica única para você perceber isso, tá? De novo, eu estou mostrando como eu faço. Tá? Eu olho parte a parte e vou vendo como chegar nessas partes. Por exemplo, vou de novo olhar para o denominador que aparece aqui nessa sequência. Se você olhar, aqui aparece 0, depois 3 sobre 2, sobre 3, sobre 4, sobre 5, sobre 6, sobre 7, e 0 você pode considerar 0 sobre 1. Então perceba que embaixo fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são números todos consecutivos. Então eu posso colocar aqui embaixo um n. E falar que o n começa no número 1. Perfeitamente possível, eu posso dizer isso. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e pronto. Acontece o que eu quero. E agora? Agora nós temos que olhar para a nossa sequência e pensar. Olha, o primeiro termo, o número de cima é o número de baixo menos 1. Ó, 1 menos 1 dá 0. No próximo termo, olha, é o número de baixo mais 1, porque 2 mais 1 dá 3. E o próximo é o número de baixo menos 1, o próximo é o número de baixo mais 1, o número de baixo menos 1, o número de baixo mais 1, o número de baixo menos 1, e assim vai indo. Então perceba que está de novo aparecendo menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Então como é que você pode fazer? Você pode pegar, repetir o número de baixo, e aí você vai somar 1, subtrair 1, somar 1, subtrair 1. E aí você vai conseguir essa sequência. Então eu vou colocar mais menos 1. E aí eu tenho que decidir a potência desse menos 1. Tem que começar com um número ímpar ou com um número par? Bom, aqui começa com um número 0. Né? E o n é igual a 1. Então aqui fica 1 sobre 1. Aqui em cima, no primeiro termo, tem que aparecer menos 1, que é para dar 0. 0 sobre 1, lembra? Então, para aparecer menos 1 aqui, o que é que eu faço? Eu tenho que elevar a um número ímpar. Como eu estou na primeira rodada ainda, meu n é igual a 1, eu posso elevar ao meu próprio n. Vamos testar para ver se isso aqui funciona? Olha, o meu primeiro termo, que é o A1, então troca n por 1. Vai ficar 1 mais menos 1 elevado a 1 sobre 1. Então isso aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 1, que dá 0. Perfeito. Olha o meu A2. Então vai ficar 2 mais menos 1 elevado a 2 sobre 2. Então, 2 menos 1 elevado a 2 dá 1 sobre 2. Então, olha, dá 3 sobre 2. Funcionou. Vamos fazer só mais um para testar. O A3, que é o terceiro termo. Então vai ser 3 mais menos 1 elevado ao cubo sobre 3. Então isso aqui dá 3 menos 1 sobre 3, que dá 2 sobre 3. Olha, deu certinho. A1, A2, A3, e se você fizer sucessivamente, você vai ver que todos vão funcionar. Então, perceba, consegui uma fórmula para o termo geral dessa aqui também. Tá? De novo, não existe uma técnica única. Eu vou analisando parte a parte, vendo se eu consigo detectar algum padrão. E aí eu vou jogando o padrão que eu estou procurando para a minha fórmula do termo geral, tá bom? Então, com alguma prática vocês conseguem ter um pouco mais de agilidade para fazer isso, tá? Na lista de exercício vocês vão encontrar vários exercícios desses para vocês praticarem. Muito bem, exemplo 3. Considere essa sequência, olha, o primeiro termo e o segundo termo, A1 e A2, é igual a 1. Os próximos termos, a partir do N3, né, porque para o N1, para o N2 já está aqui, é igual a 1. O próximo termo, a partir do N3, o AN é igual a N menos 1 mais AN menos 2. Ou seja, a partir daqui, um termo é a soma dos dois termos anteriores.
Então, item A. Escreva os 8 primeiros termos da sequência. Muito bem, então vamos lá. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1. Vamos calcular o terceiro termo. Então, o A3, ele vai ser, vamos jogar na fórmula, vai ser o A2 mais o A1. Bom, então vai ser 1 mais 1, que vai dar 2. O A4 vai ser o A3 mais o A2, seguindo essa formulinha. Então vai ser 2 mais 1, que vai dar 3. E assim agora a gente pode fazer, só somando os dois anteriores, acho que vocês já entenderam a lógica da coisa. Então, 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. Já foram 8 já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um, vai. 13 mais 8, que dá 21. E assim vai. Pronto. Aqui estão os 8 primeiros termos dessa sequência. Item B. Você consegue identificar essa sequência? Então pensa um pouquinho. Olha só. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Esta sequência aqui. A partir do terceiro termo, você vai somando os dois anteriores. Bom, se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, eu vou dizer que sequência é essa. Essa é a sequência de Fibonacci. Opa, Fibonacci. Que sequência é essa, professor? Bom, eu sugiro que vocês pesquisem no Google sobre essa sequência. Tá? Vocês vão achar muito interessante. Essa sequência é uma sequência muito famosa e ela é a responsável por gerar aquele número famoso, o número de ouro, né? Com a razão áurea, que está associado à beleza. Então, pesquisem na internet sobre essa sequência, é uma sequência bastante interessante, tá bom? Então, fica aí essa tarefa para vocês. Todo matemático tem que identificar essa sequência, tá bom? Essa sequência é uma sequência muito famosa, então eu vou deixar como sugestão para vocês pesquisarem sobre ela. Bom, vamos falar um pouco agora sobre limite de sequência, tá? Então veja bem, vamos nos motivar por um caso aplicado, tá? Então veja bem, eu vou pegar essa sequência aqui, a n é igual a n sobre n mais 1. É possível marcar os termos dessa sequência na reta real ou em um gráfico. E aí a gente consegue ter uma noção do comportamento desta sequência. Conforme o n vai aumentando, o que vai acontecendo com essa sequência? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos explicitar alguns termos dessa sequência para a gente ter noção do que é que a gente está fazendo. Bom, galera, primeira dica, tá vendo que aqui não apareceu n maior ou igual a nada? Não apareceu, né? Então, sempre que isso ocorre, significa que n começa no número 1, tá bom? É o caso lá daquela lousa que eu falei, olha, isso aqui só vale para q igual a 1. Tá vendo que não fala nada do n aqui? Onde começa? Quando não fala nada, o n começa no 1, tá bom? Então, neste caso aqui também não fala nada, o n começa no 1. Então vamos lá, vamos trocar o n por 1. Essa sequência aqui já apareceu, né? Então eu vou só copiar os valores que nós já calculamos e colocar alguns mais. Então isso aqui vai dar meio, depois 2/3, depois 3/4, depois 4/5, depois 5/6, acho que já tá bom. Só mais um, vai, 6/7, já tá bom. Bom, aqui está essa sequência. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos marcar estes valores na reta real e depois nesse gráfico aqui, onde aqui é n por valor de AN. Bom, galera, se você for marcar, eu vou marcar aqui o número 0 na nossa reta real e eu vou marcar aqui o número 1, tá? Bom, o que acontece? Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui para a gente marcar esses valores. Bom, o primeiro valor é meio, fica exatamente aqui na metade do caminho. Depois, 2/3. 2/3 anda um pouquinho para cá. Depois, 3/4 anda mais um pouquinho para cá. Depois, 2/3, 3/4, 4/5 vem um pouquinho para cá.
Depois 5/6, vem um pouquinho para cá. Depois 6/7, um pouquinho para cá. E essa sequência, galera, o que está acontecendo? Cada vez que você calcula um elemento dela, ela vai se aproximando cada vez mais do número 1. Mas ela nunca chega no número 1. Ela vai ficando cada vez mais próxima do número 1, mas nunca chega. Tá? Então, vamos de novo aí marcar agora, só que aqui no gráfico. Então, olha, quando o n for 1, eu vou até colocar aqui, vou colocar até o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou marcar até o número 6 aqui de branco. Aí vai ficar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por aí vai embora. Né? Só marcar um pouco mais. 7, 8, 9 e assim vai embora. Bom, muito bem. Quando o nosso n for 1, quanto que vale a nossa sequência? Aqui. Ela vai valer meio. Então, se eu for colocar ela aqui, ela vai ficar aqui, olha. 1 e meio aqui, né? 1, coordenada 1, coordenada meio. A próxima, quando o n for 2, aí dá 2/3. Então, 2/3, ele fica um pouco mais para cima. Depois, opa, deixa eu marcar de novo esse 2/3 aqui. 2/3, depois, no 3, vai para 3/4, que é um pouco mais para cima. Depois, no 4, vai para 4/5, que é um pouco mais para cima. Depois aqui vai um pouco mais para cima, e depois um pouco mais para cima, e um pouco mais para cima, e para n igual a 8 vai um pouco mais para cima, para n igual a 9 vai um pouco mais para cima. E aqui também você observa um comportamento, para cada n, o valor está chegando cada vez mais próximo do número 1, né? Ó, meio, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, e assim vai. Tá? Ele vai se aproximando cada vez mais do número 1, mas ele nunca chega no número 1. Então, um detalhe que nós podemos observar aqui é que os valores se aproximam de 1. Eles se aproximam de 1. Mas eles nunca chegam. Eles se aproximam do número 1, mas nunca chegam no número 1. Bom, o que é que está acontecendo aí? Isto significa, galera, que os valores dessa sequência se aproximam do número 1 conforme o n vai crescendo. Informalmente, nós estamos lidando com o conceito de limite de sequência. Tá? De uma forma informal ainda, depois nós vamos formalizar, vamos dar a definição, mas de uma forma informal, como é que nós dizemos que uma sequência tem um limite, um número L, por exemplo? A anotação é essa, olha, limite da sequência n é igual a L quando n vai para infinito. Na verdade, a gente podia até suprimir esse n vai para infinito, nem precisa dizer, quando a gente está falando de limite de sequência, todo limite o n vai para infinito. Então, é uma redundância escrever esse n para infinito, tá? Mas algumas referências bibliográficas trazem, eu estou colocando aqui também. Então, em geral, quando os valores da sequência AN se aproximam do número L, conforme o número n vai aumentando, nós dizemos que essa sequência tem limite L, ou que ela converge para o número L. Mas lembrando, ainda estamos lidando de uma forma totalmente informal com o conceito de limite, tá bom? Daqui a pouco a gente formaliza este conceito. Muito bem. Antes de formalizar, vamos verificar ainda informalmente, através da análise gráfica, se essas sequências que aparecem aqui, elas parecem, se elas aparentam ter limite. Tá? Ainda informalmente, porque a gente nem sabe a definição de limite formal ainda. Tá? Então, olha, essa sequência parece ter limite, ela parece que está convergindo. É mais ou menos isso que a gente vai fazer através da análise gráfica.
Tá? Depois, com a definição, a gente pode até ter certeza, calcular pela definição, ou nas próximas aulas nós vamos ver como calcular limites de sequência também. Muito bem, vamos começar por esta sequência aqui. A n é igual a 1 sobre n. Muito bem, vamos lá então. A n é igual a 1 sobre n. Vamos expor alguns valores dessa sequência. Né? Lembra, não está falando nada? Então o n começa no 1. Então fica 1 sobre 1 que dá 1. Depois o próximo é 1 sobre 2. Depois é 1 sobre 3. 1 sobre 4. 1 sobre 5. E assim vai embora. Tá? Olhando em uma reta real, vamos fazer uma análise gráfica aqui, olhando em uma reta real, o que é que está acontecendo neste caso? Veja bem, de novo, aqui o número 0, aqui o número 1. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, vou pegar um amarelinho. Bom, olha, ela começa aqui no número 1, né? O meu A1 está no número 1. O meu A2, ele está aqui, olha, na metade, no meio. Então aqui está o meu A2. Depois o meu A3, 1/3, que vai ficar aqui. A3, 1/3. Depois o A4, no 1/4, né? O A4 está aqui. O A5, ele vai no 1/5, que está aqui. E conforme você vai aumentando o número n, cada termo está ficando cada vez mais próximo do zero. Mas perceba que nunca vai ser igual a zero. Como é que essa divisão vai ser igual a zero? Não dá. Ela está cada vez mais próxima do zero, mas ela nunca chega no zero. Então, esta sequência parece que tem um limite? Parece. Parece que o limite é zero. Eu não vou escrever aqui com certeza, olha, o limite dessa sequência é zero. Na verdade, ele é, tá bom, moçada? A gente vai até mostrar depois pela definição. Mas agora, neste momento, nós não podemos afirmar, não podemos bater o martelo, porque a gente nem sabe o que é limite formalmente. Nós estamos vendo tudo informal. Então, sim, parece ter limite. Sim. O limite, aparentemente, é zero. Ok, vamos para esse outro exemplo. O termo geral, a n é igual a seno de nπ. De novo, o n começa no 1. Vamos expor aqui alguns termos dessa sequência. Para n igual a 1, você tem o seno de π, que dá 0. Para n igual a 2, você tem o seno de 2π, que dá 0. n igual a 3, seno de 3π, que dá 0. E essa sequência só tem o número 0. Tudo bem? Se você fizer a análise gráfica disso, bom, aqui temos a reta real, vamos colocar aqui o número 0, onde que cai o seu A1? Bom, o seu A1 cai aqui em cima do 0. E o seu A2 cai aqui de novo, em cima do 0. E o A3 cai aqui em cima do 0. Então, todos os elementos da sua sequência, A1, A2, A3, A4, todo mundo cai aqui no mesmo lugar. Tá? Essa sequência parece ter limite? Obviamente, né? Não tem como. O limite dessa sequência é 0. Então, aparentemente, o limite é 0. Depois dá para provar pela definição. Pessoal, de novo, eu estou dizendo aparentemente, parece que é, porque nós não definimos o limite ainda. Então, a gente está vendo tudo pela intuição, tudo informalmente. Então, eu vou escrever de novo aparentemente, embora seja assim, o limite seja efetivamente 0. Mas não vou escrever isso ainda, porque nós não definimos limite. Então, sim, parece ter limite. O limite, de novo, aparentemente, é 0 mais uma vez. Bom, vamos para esta outra sequência. Muito bem. Agora, a n é igual a seno de nπ sobre 2. Certo? Então, vamos estabelecer aqui alguns elementos desta sequência. Para n igual a 1, você tem seno de meio. Seno de meio é 1. Para n igual a 2, você tem seno de π. Seno de π é 0. Para n igual a 3, você tem seno de 3π sobre 2, que dá menos 1. Para n igual a 4, você tem seno de 2π, que dá 0. E assim
começa a repetir os termos. Você vai calculando, você vai ter sempre este mesmo padrão. Então, olha só, olha para essa sequência. Ela fica variando entre menos 1, 0 e 1. Onde? Ela sempre vai ser menos 1, por exemplo, para o A3, para o A7, assim vai. Ela sempre vai ser 0, por exemplo, para o A2, para o A4, para o A6 e outros infinitos termos. Ela sempre vai ser 1, por exemplo, para o A1, para o A5. E essa sequência fica alternando entre 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. Ela sempre fica alternando. Na verdade, ela faz 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Esse é o comportamento dela. Então, essa sequência tem limite? Bom, aparentemente não tem, né? Porque ela tem um comportamento todo bagunçado, que fica alternando sempre entre 3 números. Ela nunca está convergindo para ninguém. Então, neste caso, não. A sequência aparentemente não tem limite. Muito bem. Afinal de contas, o que é o limite? Bom, vamos definir agora de uma forma formal o que é o limite de uma sequência. Então nós temos uma sequência AN e nós dizemos que ela possui limite L ou que ela converge para L. L é um número real, tá bom? Quando, para qualquer epsilon, existe um N0 natural, tal que, para todo índice N maior do que o N0, a N menos L em módulo é menor do que epsilon. Essa é a definição. A notação, limite de AN para N para infinito é igual a L, ou simplesmente limite de AN é igual a L, porque para a sequência todo limite vai para infinito. Não tem como você ter N indo a 10 aqui, por exemplo. Não dá. Todo N vai para infinito quando você está falando de sequência. Tá? Bom, como é que nós interpretamos graficamente essa definição? Essa definição nós podemos interpretar graficamente da seguinte forma. Bom, vamos lá, olha só. Para todo epsilon, eu vou fazer um intervalo aqui em volta do L. Epsilon para cima, epsilon para baixo. Então fica L mais epsilon aqui, L menos epsilon aqui. E eu vou fazer aqui um tracejado aqui com esses limites, olha. L mais epsilon, L menos epsilon. Vou colocar aqui um tracejado representando aqui o valor do L. Então tá aqui. Significa o seguinte, galera, olha, que você tem uma sequência, por exemplo, deixa eu pegar um branquinho aqui ainda, olha, 1, 2, 3. Conforme você vai calculando os termos dessa sequência, o A1, por exemplo, relacionado ao número 1, ela pode cair fora deste intervalo aqui, L mais epsilon e L menos epsilon. Pode cair tanto dentro quanto fora. Por exemplo, eventualmente, aqui o número 2 pode cair dentro, mas o 3 já cai fora de novo. O 4 cai fora de novo. O A5 cai fora de novo. O A6 pode cair dentro. Então pode cair dentro quanto pode cair fora. Só que, a partir de um determinado índice N0, a partir deste índice aqui, olha, a partir deste N0, todos os ANs vão cair dentro dessa faixa para qualquer epsilon. Tá? É isso que significa. Olha, para qualquer epsilon, existe um N0 tal que, para todo N maior do que N0, para todo N que está aqui para frente, a N menos L, ou seja, a distância entre o valor da sequência e o L, é menor do que esse epsilon, ou seja, ela sempre cai dentro desse intervalinho.
Então, é assim que nós interpretamos. Então, ela pode até ficar longe, ficar variando até um determinado N0, mas a partir do N0, ela começa a se aproximar cada vez mais do L. Tá? Isso eu fiz interpretando nesse gráfico. Você pode ter a mesma interpretação, né? Você pode interpretar da mesma forma, vou colocar um ou aqui, você pode interpretar isso na reta real também, não é? Por exemplo, você vem aqui, marca o valor L menos epsilon aqui, L mais epsilon aqui. Por exemplo, o seu A1 pode cair fora, o seu A2 pode cair fora, o seu A3 pode cair aqui dentro, o seu A4 cai aqui fora, tem um monte de elemento aqui que vai caindo dentro e fora, mas a partir do N0, né, começa a cair dentro aqui. Então, o A, N0, cai aqui dentro. O A, N0 mais 1, cai aqui dentro desse intervalo. E para todos os outros N's, com N maior do que N0, vai estar sempre dentro desse intervalo para qualquer epsilon. Então, os valores estão realmente se aproximando de L. Quando o limite da sequência é igual a L, onde L é um número real, nós dizemos que esta sequência é uma sequência convergente. Ela converge para o valor L. Agora, caso contrário, caso esse limite seja igual a infinito, seja menos infinito, ou caso esse limite nem exista, que é o caso desse item C aqui, não é? Que nós vimos, esse limite aqui nem existe, ele não vai nem para mais infinito, nem para menos infinito, nem para número nenhum. O limite dessa sequência não existe. Então, nesses três casos, quando o limite não dá um número, quando ele é mais infinito, menos infinito, ou ele não existe, nós dizemos que a sequência é divergente, tá? Ela converge, ela é convergente quando o limite resulta em um número real. Qualquer outro caso, ela é divergente. Esse número, tanto faz. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser igual a zero, tanto faz, não importa. O importa é que seja igual a um número. Qualquer outro caso, a sequência é dita divergente. Bom, vamos aprender agora a operar um pouco a definição do limite de sequência. Tá? Então, vamos mostrar pela definição que esta sequência 1 sobre n, que apareceu aqui para a gente, lembra que a gente viu que parece que vai para zero? Vamos provar efetivamente que esse limite vai para zero? O que é que nós temos que provar? Nós temos que provar que isso aqui ocorre. Né? O nosso AM é 1 sobre n. O nosso L é o limite, ele é zero. Então temos que provar que isso ocorre. Então vamos reescrever. Olha, nós temos que provar que para qualquer epsilon positivo existe um n0 natural, tal que para todo n maior do que n0, o nosso AN, que é 1 sobre n, menos o nosso valor do limite, 0, é menor do que epsilon. Então, vamos provar isso. Galera, a dica é a seguinte, sempre parte aqui do final, tá? Quase sempre vai dar certo essa técnica. Parte aqui do final e verifica qual é a condição do n0 para que isso aqui ocorra. Tá? Então, vamos partir aqui do final. Vamos olhar aqui, olha. 1 sobre n menos 0 menor do que epsilon. Então, isso deve ocorrer. Então, para isso ocorrer, o que é que ocorre? Bom, nós sabemos, isso aqui é um 6 somente C, né? Nós sabemos que isso ocorre, 6 somente C, o módulo de 1 sobre n for menor do que epsilon. Bom, n é positivo, então 1 sobre n é positivo, pode tirar o módulo. Então, isso ocorre 6 somente C, 1 sobre n for menor do que epsilon. E isso ocorre 6 somente C, n for maior do que 1 sobre epsilon. Ou seja, galera, o que isso aqui significa? Olhando daqui para cá agora, que para todo n maior do que 1 sobre epsilon, vai acontecer isso daqui que a gente quer que ocorra. Percebe? Então, quem que nós temos que pegar como n0? Porque a gente precisa exibir o n0. Olha, para qualquer epsilon existe n0 tal que isso ocorre. Nós precisamos encontrar o n0 tal que isso ocorre. Então, se para todo n maior do que 1 sobre epsilon isso aqui ocorre, basta eu tomar o n0 como o menor natural
que é maior do que 1 sobre epsilon. Aí, essa definição aqui vai ser sempre satisfeita. Então, basta tomar o n0 como o menor natural, tal que n0 é maior do que 1 sobre epsilon. E dessa forma, teremos que ocorre isso aqui. Ocorrerá para qualquer epsilon maior que 0, existe um n0 natural, tal que para n maior do que n0, que nós sabemos que é maior do que 1 sobre epsilon, isso daqui vai ser menor do que epsilon. Pronto. Provamos pela definição do limite. Como é que você sabe que você provou? Se você conseguir encontrar o n0 tal que a definição funciona, acabou. Tá? Então, qual é o n0? É o menor natural tal que n0 é maior que 1 sobre epsilon. Acabou. Tá? Então está provado. Vamos repetir esse mesmo exercício para provar que esta sequência aqui, olha, n sobre n mais 1 converge para o número 1. Então, o que nós temos que provar? Bom, vamos usar a definição de novo. Então, temos que provar que vamos lá. Para qualquer epsilon positivo, existe um n0 natural, tal que, para todo n maior do que n0, nós temos a n, que nesse caso é n sobre n mais 1, menos L, o nosso L, que é o limite nesse caso é 1, é menor do que epsilon. É isso que nós temos que provar. Então nós precisamos encontrar este n0, tal que isso daqui ocorra. Muito bem, de novo, vamos partir aqui do final e vamos ver o que é que a gente consegue. Olha, nós queremos que isso daqui seja uma verdade. Só que isso ocorre se e somente se. Bom, vamos somar esse número com essa fração? O número 1 você pode escrever como n mais 1 sobre n mais 1. Então fica assim, olha, n sobre n mais 1 menos... Aqui você pode escrever n mais 1 sobre n mais 1. Estou somando aqui esse número com essa fração. Menor do que epsilon. Isto ocorre se e somente se. Bom, olha só, o denominador agora é igual, que dá n mais 1. Ali em cima vai ficar n menos n, vai embora, sobra só o menos 1, então aqui fica o menos 1, em módulo menor do que epsilon. Isso aqui ocorre se e somente se. Você pode tirar este módulo. Então, fica dessa forma. Agora vamos isolar o n. Vamos isolar o n aqui. Então, vai ficar... Vou passar esse n mais 1 para lá, esse epsilon para cá. N mais 1 maior do que 1 sobre epsilon, tá certo? Tá. Se e somente se. Manda esse 1 para lá. N é maior do que 1 sobre epsilon menos 1. Vou somar essas duas quantidades aqui. Então, se e somente se, n maior do que 1 menos epsilon sobre epsilon. Perfeito. Então, olha só. Sempre que o n for maior do que 1 menos epsilon sobre epsilon, nós vamos ter que isso daqui ocorre. De novo, basta tomar, então, n0, o menor natural, tal que n0 é maior do que 1 menos epsilon sobre epsilon. Por que eu não coloco igual? Ah, n0 igual a tanto. Porque n0 tem que ser um número natural, tá bom, pessoal? E isso aqui não vai ser um número natural. Então tem que ser o menor natural tal que isso ocorra. E assim nós teremos o quê? Vou repetir o texto dessa forma. Ocorrerá o quê? Para qualquer epsilon maior do que 0, existe um n0 pertencente aos naturais,
Tal que para todo n maior do que n0, que nós sabemos que é maior do que 1 menos epsilon sobre epsilon, implica n sobre n mais 1 menos 1 menor do que epsilon. Conseguimos encontrar um n0? Então, acabou. Está provado. Bom, como eu disse, uma sequência ser divergente significa que ela não é convergente. Convergente é quando o limite dela dá igual a um número real. Divergente é quando esse limite não existe ou quando ele dá mais infinito ou menos infinito. Eu estou definindo aqui o que significa o limite de uma sequência dar mais infinito ou menos infinito. Então, o limite de n, com n indo para infinito, é igual a mais infinito, C e somente C, para qualquer m positivo, existir um n0 natural, tal que para todo n maior do que o n0, a n é maior do que m. Isso significa basicamente o seguinte, galera, olha, eu tenho aqui a minha reta real, aqui está o meu m positivo. Deixa eu colocar ele um pouco mais para trás. Aqui está o meu m positivo. Para qualquer m, a minha sequência, eu vou conseguir encontrar um AN, né, onde esse n é maior do que n0, que está para frente do m. Para esse m não funcionou, eu posso pegar um m ainda maior, um m aqui, olha. Mas eu vou ter também um elemento que está aqui da sequência, porque para qualquer m existe a n que é maior do que m. Tá vendo? Então, quando isso ocorre, a sequência vai para mais infinito. E ela vai para menos infinito quando ocorre o contrário, né? Vou fazer um desenho aqui, olha. Então, para todo m positivo, a n é menor do que menos m. Então, aqui você tem, olha, eu vou pôr aqui o 0, e aqui vou colocar o menos m. Mas para esse menos m, você vai achar um AN que é menor do que ele. Vou pegar um menos m ainda menor. Vou pegar um menos m ainda menor. Mas para esse cara, também vai ter um elemento da sequência que vai estar aqui para trás. Né? Então, para qualquer m positivo, existe a n menor do que menos m. Então, neste primeiro caso, o limite está indo para mais infinito da sequência. Neste segundo caso, o limite está indo para menos infinito da sequência. Por exemplo, eu não vou fazer pela definição, mas eu vou exemplificar algumas sequências onde nós podemos observar esse comportamento. A sequência 2n, quando não diz nada, n começa no 1, a sequência 2n ela é divergente, e o limite dela vai para mais infinito. Que ela faz 2, 4, são os números pares, né? 6, 8, 10, e como vai indo para frente indeterminadamente, essa sequência está indo para mais infinito. E a menos n, ela vai para menos infinito. Essa sequência é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e ela está indo para menos infinito. Então são dois exemplos de sequências que os limites divergem para o infinito, positivo ou negativo. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela atenção, estudem bastante e até a próxima videoaula.